Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Hobbs & Shaw, primeiro spin-off aí da saga Velozes e Furiosos, que tá dando muito o que falar, estrelado aqui pelo The Rock e pelo Jason Statham. Bora lá? Bom, como de praxe aqui, uma sinopsezinha rápida. O filme dirigido pelo David Leitch, acompanha o Hobbs e o Shaw, se unindo para fazer uma missão. Aqui, no caso, essa missão envolve impedir que o personagem do Idris Elba, que é um cara meio humanoide e tal, roube um vírus que está dentro do corpo da irmã do Shaw, vivida aqui pela Vanessa Cage, que está fugindo aí tanto da polícia quanto dessa organização pela qual o Idris Elba trabalha. O filme, honestamente, assim, o enredo dele você não tem muito o que esperar, porque Velozes e Furiosos não tem exatamente uma grande trama, É uma história assim, toda cheia de conveniências narrativas, Os personagens vão de um lado para o outro porque sim, as coisas dão certo porque sim, surgem pessoas que ajudam e é isso aí. No entanto, apesar da trama ser muito simples, eu acho que ela funciona muito bem, obviamente, por causa do carisma dos personagens e dos atores, Porque a gente tem aqui principalmente o The Rock e o Jason Statham, são dois caras que têm uma química muito boa entre si, que trabalham muito bem nesse filme e nos filmes anteriores da saga também, E além disso, a gente tem a adição aqui de grandes atores, Por exemplo, a Vanessa Cage tem uma química interessante, apesar de não convencer tanto essa questão dela ser irmã, do Shaw. Você vê que na medida que o filme vai trabalhando mesmo essa relação, até dá pra comprar um pouco mais, mas a princípio não tem tanta química. Só que, por outro lado, a Vanessa Cage funciona bem com o The Rock, então eles vão se complementando e isso vai se dando muito bem. Outro destaque também, obviamente, é o Idris Elba, que vive o vilão aqui do filme, que, sinceramente, se ele não tivesse comprado essa ideia dele ser quase um boneco, de fato, um vilão meio Max Steel, eu acho que as coisas não dariam tão certo, porque você vê que é um personagem super forçado, se você para pra pensar 5 minutos, assim, não faz o menor sentido aquilo ali, mas ele entrega bem porque você vê que ele comprou a ideia da galhofa, então funciona legal. Falando em galhofa ainda, vale ressaltar que esse filme, obviamente, é um filme de ação, Só que, sobretudo, é uma ação com muita comédia. Você tem temas mais sérios tentando ser abordados, na verdade, mas o grande foco aqui é realmente nas piadinhas, nas tiradas de um zoando o outro, de algumas adições no elenco, que tem algumas pontas, tipo Kevin Hart, que traz realmente um pouco mais de comicidade aqui para essa história. Então acho que funciona muito bem nesse sentido. Porque eu acho que tem que ser assim mesmo, porque por mais que você tenha uma história meio séria, de um vírus que vai destruir o mundo e tal, na real, são dois brutamontes ali que estão se divertindo, metendo a porrada numa galera, e é por isso que o filme vende, porque eles entendem que é isso que eles têm que fazer, O The Rock é super carismático e você vê que realmente tem uma química entre os dois. Outro ponto também que vale ser levantado aqui, que eu considero também uma coisa séria, mas que é trabalhada com uma leveza, a relação da família que percorre todo Velozes e Furiosos, a franquia como um todo. Que é trabalhado aqui principalmente na perspectiva do Hobbs, Apesar do Shaw também, por causa da relação com a irmã, mas o Hobbs em específico, a gente vê um pouco do background do personagem, isso é bem legal. E retoma, apesar de ser uma pincelada, não ser tão forte como, por exemplo, o Toretto tem com a família como um todo, é interessante ver como ele trabalha isso também aqui nesse filme e, na verdade, Velozes e Furiosos não é mais sobre carros, isso já está muito evidente, é um filme, não uma franquia sobre família. Por outro lado, se a história é muito boba e se vende muito porque realmente tem essa comicidade e esses atores que têm muito peso, o mesmo não pode ser dito em relação à parte de ação, porque aí a gente tem de fato um cuidado maior. Como eu falei, o filme aqui é dirigido pelo David Leitch. Se você não lembra dele, ele co-dirigiu o primeiro John Wick e Atomic Blonde, que são dois filmes muito bons nesse quesito de ação, Você tem cenas muito bem coreografadas e tal, e de certa maneira ele coloca isso daqui também nesse filme, É um pouco diferente em relação a outros Velozes e Furiosos, porque você tem realmente menos uso dos carros, apesar do terceiro ato trabalhar bastante com isso. Mas de maneira geral você vê muito mais uma ação de combate, No caso corpo a corpo, algumas coisas com arma e tal. E funciona bem, porque ele sabe dirigir essa questão, Então você tem cenas que tem bastante corte até, mas tem uma certa fluidez. Você vê que ele deixa a cena de fácil de desenvolver, então trabalha de uma maneira bem interessante. Tem uma série de coreografias bacanas e tal. A personagem da Vanessa Cage, por exemplo, ela tem bastante cena de ação, que é uma coisa muito positiva. Então você vê que tem um refresco nesse sentido e tem uma qualidade técnica um pouco melhor do que outros filmes da franquia. Então, assim, se a história não compensa muito, a parte de ação foi muito bem desenhada e muito bem elencada a partir do diretor, Que o diretor soube realmente trazer muito disso. Você tem uma série de câmeras bacanas aqui e tal,
então funciona muito bem. Uma coisa que me incomodou um pouco, no entanto, são os efeitos visuais, que tem umas horas que fica muito evidente que é tipo tela verde, sabe? Então não funciona tão bem assim. Embora, como eu tenha falado, a ação é boa, quando ele começa a precisar de muito efeito visual, acho que pesa demais. Ele até compensa um pouco com alguns efeitos práticos em alguns momentos, principalmente no terceiro ato, que tem tem até no trailer isso, a cena da ilha lá, né, que o Hobbs vai pra casa dele e tal. Ele tem algumas coisas ali bacanas que funcionam, mas de maneira geral, quando você vê que é o CGI pesa demais. Bom, de maneira geral, eu acho que Hobbs & Shaw é um filme bacana, assim, eu acho que ele traz muito da essência de Velozes e Furiosos, apesar de não ter os principais personagens, né? Ele trabalha muito bem a questão da ação, do humor, então é um filme muito divertido, um filme muito bacana, que eu honestamente acho que vale a pena você ver se você gosta desse tipo de filme, né? Esse gênero de filme. E você? Já assistiu Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante crítica de filmes e de séries, além, é claro, de muita opinião, de podcasts, enfim, tem muito conteúdo bacana saindo por aqui. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.